Porque tantas irmãs cristãs, mulheres, perdem essa vontade depois dos 40 anos. Você já pensou por isso, minha irmã? Talvez se você está nesse vídeo aqui comigo, provavelmente você já pensou. E eu quero trazer hoje, nessa aula que a gente vai estar tendo, por que isso acontece no nosso corpo, não é verdade, minha irmã querida? E eu quero falar com você, minha irmã, que ama esse marido, não é verdade? Ama a Deus, mas sente que lá no fundo mudou algo. Pois é, minha irmã, por quê? Muitas vezes você não deixou de amar o seu homem, o seu marido. Não, não. Você não ficou fria, você também simplesmente percebeu que começa a evitar ele, sabe? Dá aquelas evitadas, dá aquelas desculpas, adia, vai dormir antes, hein? Quem aí? Hã? Comenta aqui comigo debaixo desse vídeo aqui se você já passou por isso. Você pode dizer, Eliette, me sinto às vezes e falo para ele que estou cansada. Uhum. Mas depois, minha irmã, você não se sente culpada? Pois é, pois é. E aí acaba pensando, que será que está de errado comigo? O que está acontecendo? Não é? E aí você começa a perceber que, no fundo, talvez o que esteja faltando, minha irmã, é conhecimento e entendimento. Sabe por quê? Você não deixou de amar seu marido. Você mesmo fala, eu amo meu marido, mas não tenho vontade. Pois é. E aí, sabe o que acontece? Depois você fica tão triste. E quantas vezes você chora no banheiro porque você não tem uma resposta? Não é verdade? Pois é, mas ninguém fala disso, muitas vezes, né? Afinal de contas, a intimidade não é para ser assim. Você acha que Deus, minha irmã, vai querer? Existe uma palavra que eu gosto demais, que é em Oséias 4:6, que fala assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Sabe, minha irmã, não é que você não tem amor pelo teu marido, zelo. Muitas vezes é por falta do entendimento mesmo, tá? E sim, entendimento, técnica, conhecimento. E sim, depois dos 40 começa algo também da parte hormonal. Eu posso dizer isso porque eu estou vivendo isso. Hoje eu tenho 47, eu sei muito bem o que eu estou te falando, minha irmã. Pois é, e isso na vida de muitas alunas que eu tenho aqui. E o que acontece na tua vida real? O que que vai acontecendo? Acontece o seguinte, minha irmã, dentro do nosso corpo, a gente tem os hormônios normais quando a gente nasce, tudo, e vai chegando ali a primeira menarca, aí começa a vir o estrogênio. Acontece que conosco é diferente, a gente começa a diminuir o nosso estrogênio. A progesterona, que antes estava boa, oscilando, hoje ela oscila, tem horas que tem horas que não tem. A testosterona feminina também vai reduzindo, né, irmã? E o que isso acontece, Liette, mas o que isso vai acontecer no seu dia a dia? Quer ver? Vou te dar alguns exemplos. Perceba se você não acontece isso contigo. Vai lá, fala aqui para mim. Um desses, um desses sinais. Perceba no teu corpo. Vamos lá? Quem está aqui comigo, minha irmã? Vamos lá. Acorda cansada. Tá bom? Sono fica tão leve, sabe? Parece uma peninha. Desperta e perde aquele sono. Não é? O humor muda. Pois é, teu marido, uma hora te vê feliz, outra hora tá brigando com todo mundo. O humor tá oscilando e você não sabe nem por que você se pergunta o que eu tô fazendo. É, a lubrificação simplesmente sumiu, diminuiu, você não sabe nem por quê. O que houve que essa lubrificação tá tão pouquinho? E aí começa aquele ardor, né? Na hora que tá ali namorando o marido, né? Começa a arder. E sabe o que acontece? O nosso cérebro, ele associa dor e aí começa como se fosse uma ameaça. E aí ele começa a evitar. Automaticamente o nosso cérebro faz isso. Isso não é pecado, é biologia. Não é tua frieza, tá bom? É a resposta do seu corpo que tá dando aí. Irmã, se você acorda cansada, fica irritada, brava, tá sentindo tudo isso? O teu marido começa a pensar assim: puxa vida, eu acho que a minha esposa não me quer mais. Pois é. E aí ele vai pensar: o que será que tem de errado comigo? Aí, o que acontece? Acontece que está havendo uma mudança biológica dentro de você. E aí você acaba percebendo que cada vez mais a tua mucosa, a tua Penélope aqui, ó, tá tão fininha, começa a ficar fina. Antes não era assim.
E teu esposo até não entende isso. E aí você começa a perder a sensibilidade, quer dizer, o hobby entra, você não sente mais nada, tá flácido, tá largo o negócio, né? Como diz aqui a palavra em Coríntios, aqui que eu vou abrir, tá? Aqui, ó. Em 1 Coríntios, fala que o corpo é templo. Vai dar uma olhada lá. Templo, minha irmã, precisa de manutenção. Não é verdade? Você vai à academia? Você não caminha? Você não está fazendo manutenção? Você não bebe água? Você não come? Então, a mesma coisa, o nosso corpo, né? Quer ver? No seu dia a dia, vamos lá, vamos lá. Digamos aqui que você acorde 6:30 da manhã. Você prepara o café, organiza o filho para mandar para a escola, ou deixa preparado, ou se está pré-adolescente, você já tem que deixar encaminhado, né? Resolve o problema, às vezes, da escola, que a professora ligou, vai trabalhar, vai ao mercado, faz compra, vai à feira, hum? Compra a roupa das crianças, não é verdade? Aí, no dia a dia, então vamos lá, acorda de manhã, toma o teu café, organiza o filho, vai, fez a lancheira dele, ou organizou o que tem que fazer, estendeu uma roupa, fez uma coisa, foi trabalhar. Chega lá no trabalho, uma cobrança pesada da chefe, do chefe, enfim. Volta para casa, faz o jantar, organiza as coisas para o dia seguinte, não é verdade? Vai servir na igreja correndo, muitas vezes sai lá 6, 7 horas, volta às 10, 11 horas da noite. Hã? Sim ou não? Aí você chega em casa, céu. Ele olha para você, hum, e quer conexão, minha irmã. E a irmã quer o quê? Diga aí para mim o que que a irmã quer. É, minha irmã, eu entendo você. O teu corpo está em modo de sobrevivência. E isso tem uma resposta cientificamente. Porque o estresse vai aumentando, o cortisol vai entrando. E tá tão alto que a vontade já foi faz tempo, não é verdade? E aí você fala, Eliette, e libido? Libido, minha irmã, é a energia que você tem de acordar, de levantar, de fazer, né? É a vontade. Então, o corpo nosso, meu irmão, feminino, que eu digo aqui, ele precisa de uma coisa que ninguém te fala aqui. Ele precisa de segurança. Pois é, segurança. E como que a gente faz? Porque quando a gente se sente segura, a gente começa a relaxar. E se a gente relaxa, a gente se sente desejada, tá bom? Só que se você passou o dia inteiro, conforme eu falei aqui, né, descrevi a rotina de muitas irmãs aqui, bom, você está resolvendo incêndio. E o Salmo 127, minha irmã, 2 fala assim: inúteis você será levantar de madrugada. Quer dizer, adianta toda essa correria? Claro que a gente precisa de tudo, mas é para quê? Para você estar sempre exausta? Claro, mas isso tem solução. Mas o que ninguém fala, menino, o que ninguém te fala aqui é que o corpo precisa desse descanso, desse refrigério que eu estou te passando, e essa exaustão vai sim afetar a tua intimidade. Ela vai sim. Sabe por quê? Porque, como eu falei lá atrás, esse homem começa a achar que que ele é algum problema, que o problema está nele. E aí, ele procura a irmã e a irmã não quer toque. A irmã fica rígida, porque a irmã está com a cabeça tão cheia que não relaxa. E aí ele sente que isso é uma rejeição. Veja se não é assim. E aí você se sente pressionada. Hum? Aí você vai e começa a sentir dor, porque está namorando ele. Mas não fala. Shhh. Silêncio. Quieta, né? Quietinho, não fala nada. Porque mulher cristã não fala, fica quieta, não aguenta. É isso que te falaram, né? E aí você começa a associar a intimidade como obrigação, como dever. Porque, afinal de contas, eu preciso, né? Tá ali pro meu marido. Não, olha, se você perguntar para mim, Leti, minha intimidade tá indo. Aham, nessa obrigação. E aí você fala com ele, claro, senta no sofá, conversa, né? Toma um café, toma chá, toma mate, toma o que você quiser ali para conversar. Cada relacionamento tem um jeitinho de falar, mas você fala do boleto, das crianças, da igreja, né, da reunião. Cadê falar de intimidade? E ele é de intimidade, eu não sei falar. Você e muitas irmãs. Minha querida, eu entendo você, porque você não sabe como falar sobre desejo.
E sabe o que, que é o mais interessante? Eu tenho várias alunas, e quando elas chegaram até mim, teve uma que falou assim, Leti, eu não sabia falar com meu marido, de jeito nenhum. E aí, sabe o que a gente fez? A gente colocou um código de honra, que por sinal eu também fiz. E faço todo ano, uma vez por ano a gente faz. E ali eu coloco ferramentas onde a gente conversa sobre intimidade de uma maneira leve, tranquila. E claro que você não vê essa comunicação, né, sobre intimidade em qualquer lugar. Então, a intimidade, ela nunca mais vai ser a mesma. Ela vai ser incrível, porque você comunica, você fala, você dialoga, você tem o teu grupinho com ele para falar. É muito gostoso. E o desejo, sim, minha irmã, eu gosto de falar que o desejo é o fogo. Quer ver? Vamos lá. Como que você vai sentir de volta esse desejo? Afinal de contas, Eliette, eu já estou com 40. Eu posso, claro que pode e deve, é a melhor fase de sua vida, minha irmã. Você está redescobrindo você. Então, a palavra de Deus, se não fosse bom, vamos pensar de Sulamita. Sulamita é a primeira mulher que expressa o desejo na Bíblia. Ela fala assim: beije-me com seus beijos, lá em Cântico 1:2. Dá uma olhada lá se não está isso na palavra, porque ela quer o toque, segurança, né? E a Bíblia não escreve que tem que ser uma obrigação. Não, 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 não. Mas o desejo nasce num ambiente de confiança, conexão, né? Nasce quando o teu marido chega para ti e pergunta assim, amor, como foi o seu dia? E você pergunta para ele, amor, como foi o seu dia? Tá tudo bem? Sabe? Quanto tempo, minha irmã, que você não dá aquele abraço, sabe? Abraçar, escuta o coração do teu marido por 30 segundos. Comenta aqui para mim. Leti, eu faço isso todo dia. Nossa, parabéns. E aquele beijo gostoso sem pressa, não é aquele beijo e sai correndo. Conta para mim qual é esse tempo. Quanto tempo de diálogo, não de boleto, né? Importante isso, a gente falar, porque quando você usa as ferramentas certas, você começa a saber falar no dia a dia também. Sabe por quê? Muitas de nós, irmãs, eu me incluo nisso, eu também já passei por isso. Eu ouvia em intimidade que o sexo é só para o homem. Que olha, você tem que aliviar teu marido. A rapidinha é assim mesmo. O homem, você tem que estar disponível para o teu homem. Mulher direita nunca vai ficar falando disso. Imagina, concordo, intimidade é algo íntimo, mas mulher santa e recatada demais não fala disso. E o resultado? Você se sente reprimida, não tem aonde conversar, não sabe por falar e acha que é normal você estar vivendo isso. E às vezes, se você alinhar, você vai ver a bênção que vai ser. Porque depois dos 40, o corpo já está cansado e reprimido. É o que você escuta. Essa é a mentira que você escuta. Quando, na verdade, em Gênesis 3:10, a primeira palavra que vem é tive medo. Claro que a Eva teve vergonha, né? Porque a vergonha gera com que ela vai gerar uma contração, ela te gera constrangimento e ela te paralisa com medo. Pois é. E aí, fazendo isso, você fica com tensão. Sabe o quê? Você fica com vergonha do seu corpo. E você tensiona até a sua Penélope. E aí, se você não relaxa, não desfruta disso, você não tem prazer. E aí é que está a chave disso aí. Você fingir que está tudo bem, que está tudo certo. Como diz lá em Provérbios, lá no livro 28:13, fala assim: o que encobre não prospera, nenhuma condenação há. Não é você aceitar tudo, não é você dizer que está tudo bem. O desejo, meu irmão, ele veio para realmente estar ali com você. Ele nunca morreu. Nunca morreu o teu desejo. Nunca. Faz um teste hoje. Faz um teste por 3 dias e depois vem me contar nesse vídeo aqui. Beija ele, gostoso de língua. Abraça, relaxa, olha nos olhos dele para você ver. Eliette, mas olha, eu não sinto muito. Eu já beijei. Então, acontece que o teu corpo, meu irmão, está sim mostrando sinais. Quer ver? Primeiro sinal, você teve filhos, ok? E aí você teve parto normal, cesárea, como eu tive cesárea. E eu tinha escape de xixi aos 39 anos. E eu me sentia extremamente flácida, alargada. E aí, para mim, a coisa já estava desandando. E aí o tempo pode isso. Isso vai fazer com que a diminuição de força, a tua Penélope não tem mais força de você conseguir
ter uma intimidade. Isso diminui demais. E é menos sensibilidade, a sua musculatura fica fraca, você não percebe nada. E aí você pensa, puxa vida, eu não tenho desejo, quando na verdade não é o desejo. É a tonicidade, é a força, é a excitação aqui, é que está fraca. Tá bom? E isso, minha irmã, é treinável. Você pode e deve estabelecer isso de volta. Conhecimento, por isso que eu falei lá atrás em Oséias, o conhecimento muda tudo. Como diz a palavra lá em Provérbios 4:7, tem uma palavra que é adquire sabedoria. Adquire sabedoria, minha irmã. Agora, deixa eu te dizer o que ninguém está te falando também. Tem irmã que nunca teve prazer. Sabe por quê? Tem mulher que, irmã aqui que olha e acha que é normal ficar vivendo essa vida. Acha que é normal sentir dor, desconforto. E o teu corpo tá. Agora, se tudo isso que eu falei, você tem uma dessa parte, tá com escapa, o teu corpo tá gritando, ele tá pedindo ajuda, ele tá te dando sinal. Escuta o teu corpo, tá bom? Por quê? Porque nós, irmãs, nunca aprendemos a conhecer nosso corpo. Quer ver? Você não faz um autoexame, você não vai na médica e você vai lá e faz o exame da mama. Mas você se examina para saber como é que você está lá embaixo da tua panela? Não. Por quê? Porque você escuta que não pode olhar para o teu corpo. Você olha, nossa, para o meu corpo? Não, eu nem sei direito. Você não tem o quê? A anatomia do seu corpo perfeitamente, não é verdade? Eu me lembro com 26 anos, meu irmão, 26 anos, eu estava na faculdade, na minha aula de anatomia, e lá eu aprendi o que era uma uretra, que era o buraquinho que fazia xixi. Eu achava que saía tudo junto aqui no canal vaginal. Pois é. Como diz Oséias, o meu povo perece por falta de conhecimento. E conhecimento gera afastamento, não é verdade? Você perde o desejo porque não conhece direito o teu corpo, você não consegue se conectar, você perde a energia muitas vezes porque você se desgasta, se sente tão culpada, tão aflita, não é? Não gera conexão com o teu marido, você fica sem informação e acaba ficando triste. Pois é, minha irmã, o que todo mundo acha que depois dos 40 é o fim. Não, depois dos 40 é o início de uma nova vida íntima. E eu posso te afirmar que minha vida íntima é muito melhor, muito, muito melhor que os 30 anos. E é um início de uma fase que existe maturidade, conhecimento. E aqui, minha irmã, que mora a tua dedicação, como diz a palavra em Gênesis 1:31. Tudo era bom. Você acha que o nosso Deus não faz nada tudo de bom? Você acha que Deus quer? Pensa de Sara. Pensa Sara lá comigo em Abraão. Como é que Sara teve Isaac? Você acha que Deus, ela riu porque ela já tinha 90 anos? Não é? Isso a palavra fala. E aí, o seu corpo não é defeituoso, minha irmã querida. Ele não perdeu o desejo. Eu entendo que eu ficava tão frustrada. Eu chorava aos 39 anos porque eu não conseguia ter orgasmo mais e aquilo me frustrava muito. E eu quero te dizer que muitas vezes a gente fica sem energia de vida, de alegria, sabe? Por falta de informação, por falta de conexão, por falta de não se sentir segura. Vamos, o que eu quero te mostrar aqui, através de fortalecimento, de exercício íntimo, você pode mudar. Aos 40 você pode ter, e ainda sem carregar culpa. Mas Deus não criou, minha irmã, você para viver com culpa. A palavra de Deus fala lá em Gênesis, tudo era bom, não é verdade? O corpo feminino foi criado para ser lindo, amado. Você não é fria, minha irmã. Você não é uma mulher que está desconectada. Então, essa fase vai exigir cada vez mais de você responsabilidade. É isso que você está fazendo aqui, dentro da tua intimidade. O casamento, na intimidade, é bênção de Deus e precisa da presença do Senhor. Diálogo, cuidado e zelo teu. Em Hebreus fala isso. Digno de honra, tudo seja um matrimônio. Amém? Honra inclui saúde íntima, minha irmã. Você já parou para pensar que você precisa ter saúde íntima? Pois é, talvez você precisa reacender. Talvez algo que morreu lá no fundo. E eu quero dizer para você que o Senhor se alegra demais, demais de você estar aqui comigo ouvindo, tá bom? Por isso, quero te pedir um carinho, compartilha, me segue nesse canal se você for até o final, dá um like e que Deus te abençoe, minha irmã.